O som de machados cortando madeira ecoa lentamente. O cheiro de cedro quase palpável nas imagens que surgem em florestas densas, troncos gigantescos sendo derrubados, o Mediterrâneo ao fundo a personagens na Bíblia que não pertencem ao povo de Israel. Não seguem as leis de Moisés, não adoram o Deus de Abraão e mesmo assim aparecem nos momentos mais decisivos da história sagrada, como peças essenciais de um quebra-cabeça que alguém maior estava montando. Irão de Tiro era um desses personagens. A câmera voa sobre o mar em direção a uma cidade portuária deslumbrante construída sobre rochas à beira do Mediterrâneo. Muralhas altas, navios ancorados, mercadores de todas as nações. Tiro era o que hoje chamaríamos de uma superpotência comercial. Sua frota navegava por todo o mar conhecido, seus mercadores vendiam de tudo e sua madeira, o cedro do Líbano, era considerada a mais nobre e resistente do mundo. Reis de nações inteiras sonhavam ter acesso a ela, e Irão era o senhor de tudo isso. Imagem de um homem imponente sentado em um trono de pedra polida, observando o horizonte do mar com olhos calculistas, mas inteligentes. Não é um vilão, é um estadista. A primeira vez que a Bíblia menciona Irão é num momento de virada histórica para Israel. Davi acabou de conquistar Jerusalém. A cidade que havia pertencido aos jebuseus agora era a capital do reino unificado de Israel. Davi havia vencido gigantes, leões, exércitos e a perseguição do próprio rei Saul. Mas agora, pela primeira vez, ele precisava de algo que a guerra não ensinava, ele precisava construir. Imagens de Jerusalém recém-conquistada, ainda com marcas de batalha, muros irregulares, estruturas simples. Davi observa sua nova capital com o olhar de quem sabe que ela ainda não reflete a grandeza que deveria ter. E foi exatamente nesse momento que Irão apareceu, sem ser convocado, sem obrigação alguma. O rei de Tiro simplesmente enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Não era uma aliança forçada, não era tributo, era uma iniciativa, um gesto espontâneo de reconhecimento de grandeza. O texto bíblico surge na tela com letra desgastada, como gravado em rocha. Então Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. 2 Samuel 511, pense no que isso significa. Um rei estrangeiro, de cultura completamente diferente, adorador de outros deuses, olha para Davi e decide investir nele. Manda o melhor, que tem a madeira mais valiosa do mundo e os artesãos mais qualificados de sua nação, para construir o palácio de um rei que ainda estava consolidando seu reino. Cena de trabalhadores fenícios chegando a Jerusalém com troncos de cedro imensos, a madeira perfumada sendo descarregada, o espanto dos israelitas ao ver aquela riqueza. Os cedros do Líbano não eram apenas madeira, eram símbolo. No mundo antigo, templos e palácios construídos com cedro comunicavam algo sobre quem vivia ali, que era alguém de importância, alguém permanente, alguém cujo nome duraria. Irão estava dizendo a Davi, com cada tronco que enviava, você é real, sua história vai durar. A câmera mostra o palácio de Davi sendo erguido, pedra por pedra, viga por viga, as mãos fenícias e israelitas trabalhando lado a lado. E Davi percebeu o peso daquilo. A Bíblia diz que ao ver tudo que Irão havia feito por ele, Davi reconheceu que o Senhor o havia estabelecido como rei sobre Israel. Um ato de generosidade de um rei pagão se tornou para Davi uma confirmação espiritual. Como se Deus tivesse usado Irão para dizer sim, você é o escolhido e até os que não me conhecem vão colaborar com o seu destino.
passagem do tempo, Davi envelhece. Salomão assume o trono. Jerusalém cresceu, mas o projeto mais ambicioso ainda estava por vir. Davi havia querido construir o templo de Deus em Jerusalém, mas Deus havia dito não. Não porque Davi fosse indigno, mas porque havia sangue demais em suas mãos, o sangue das guerras que foram necessárias para estabelecer o reino. Esse projeto ficaria para seu filho. E Salomão, ao assumir o trono, sabia que a primeira aliança que precisava renovar era com Tiro. Imagem de Salomão jovem, sentado no trono de seu pai, ditando uma carta para mensageiros. Salomão enviou uma mensagem a Hirão, e o que ele escreveu revela uma inteligência diplomática impressionante. Ele não apenas pediu madeira, ele contou a história. Explicou que seu pai Davi havia querido construir o templo, que Deus havia reservado essa tarefa para ele e que por isso precisava da ajuda de Hirão. Ele tratou Hirão não como fornecedor, mas como parceiro de um projeto sagrado. O texto de 1 Reis 5 surge na tela. Tu sabes que meu pai Davi não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras. Agora, pois, manda que me cortem cedros do Líbano. E Hirão respondeu. E a resposta dele é uma das mais surpreendentes de toda a narrativa bíblica, porque Hirão, um rei que nunca pertenceu ao povo de Israel, disse algo que soava quase como adoração. Texto surge com impacto visual. Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para governar este grande povo. Hirão não era convertido, não abandonou seus deuses, mas havia nele um reconhecimento genuíno de que algo maior do que política estava acontecendo ali, que aquele projeto, aquele povo, aquele Deus merecia respeito. Imagens de navios fenícios carregados de cedro e madeira de cipreste navegando pelo Mediterrâneo em direção a Israel. Dezenas de navios. Uma operação logística colossal para a época. O acordo que Salomão e Hirão firmaram foi monumental. Hirão forneceria cedro e cipreste em quantidade necessária para a construção do templo. Em troca, Salomão enviaria anualmente trigo e azeite para alimentar a cidade de Tiro. Dois reinos com economias completamente diferentes se encaixando como engrenagens. Um tinha as florestas, o outro tinha os campos. Um tinha os artesãos, o outro tinha os recursos agrícolas. Câmera mostra os troncos sendo transportados pelo mar, amarrados em jangadas enormes e depois carregados pelos trabalhadores monte acima até Jerusalém. Mas a colaboração não parou na madeira. Hirão enviou também um artesão específico, alguém que nos livros de crônicas também aparece com o nome de Hurão, uma variação do mesmo nome, que era filho de uma mulher israelita da tribo de Naftali com um pai fenício. Um homem literalmente entre dois mundos, filho de dois povos, que veio a Jerusalém e trabalhou no bronze com maestria absoluta. Imagens das colunas de bronze do templo sendo moldadas, o fogo das fundições, o metal líquido tomando forma nas mãos do artesão. Esse artesão, esse Hurão enviado por Hirão, foi responsável por algumas das peças mais icônicas do Templo de Salomão, as duas grandes colunas de bronze que ficavam na entrada, chamadas Jaquim e Boaz. O mar de fundição, uma enorme bacia circular apoiada em 12 bois de bronze, e todos os utensílios de culto que seriam usados nos rituais sagrados por gerações. A câmera se aproxima das colunas do templo, monumentais, polidas, refletindo o sol de Jerusalém, o rei pagão que ajudou a construir a glória de Israel. O ponto de encontro entre o céu e a terra na teologia judaica foi erguido com madeira enviada por um rei fenício, trabalhada por artesãos fenícios,
com peças de bronze esculpidas por um homem que é silêncio. Imagem do templo completo ao pôr do sol de Jerusalém. E isso não é detalhe, é teologia em forma de tijolo e cedro. Deus não precisou de pureza étnica para construir sua morada. Ele usou um rei pagão, trabalhadores estrangeiros e um artesão mestiço para criar o lugar onde sua presença habitaria entre os homens. A câmera recua lentamente, mostrando Irão em Tiro, olhando na direção de Jerusalém através do mar. Nos livros de crônicas, Irão é chamado de Urão. Alguns estudiosos veem nisso uma variação de pronúncia entre diferentes tradições textuais. Outros enxergam ali uma humanização maior do personagem, como se a narrativa quisesse aproximá-lo ainda mais, torná-lo menos o rei distante e mais o parceiro próximo. De qualquer forma, seja Irão ou Urão, ele é o mesmo homem aquele que entendeu que algumas obras são maiores do que as diferenças entre os povos. Imagens finais, a pedra fundamental do templo. As mãos de trabalhadores de diferentes etnias assentando pedras lado a lado. O cedro sendo encaixado nas vigas. Irão de Tiro nunca entrou para o povo de Israel. Nunca foi chamado de justo ou de fiel, mas sua madeira sustentou o teto sob o qual os sacerdotes de Israel cantaram por séculos. Suas árvores se tornaram as paredes que guardaram a Arca da Aliança. Seus artesãos deram forma às peças que seriam tocadas apenas por mãos consagradas. A tela começa a escurecer lentamente. A história de Irão nos lembra que Deus não está limitado a usar apenas quem o conhece, que os propósitos maiores frequentemente passam por mãos que nem imaginam estar servindo a algo eterno, que um rei fenício em busca de aliança comercial pode, sem saber, estar contribuindo para um dos maiores projetos espirituais da história da humanidade. A tela escurece por completo. Uma última imagem, uma viga de cedro polida com o reflexo da menorá nela, estável, duradoura, colocada por mãos que nunca rezaram para o Deus de Israel. O cedro não pergunta quem plantou a semente, ele apenas cresce. E quando é cortado pelo homem certo, no momento certo, para o propósito certo, ele dura para sempre.